quais são as ações de sustentabilidade que, além de gerar economia no uso certo do produto, o que vocês agregam para selos das empresas, certificações ou até mesmo o uso correto, o uso ecológico do produto. Você tem uma linha direcionada somente para o nível... Sim, e o serviço também, né? Complementando, a sustentabilidade, ela entra também com a questão da lucratividade da empresa. Então, como você consegue usar esse conhecimento e a melhoria da saúde e do bem-estar dentro de uma empresa como uma forma de você ter mais lucratividade. Nem sempre trabalhando com produtos mais baratos, como a gente falou, até porque se você misturar uma coisa, ela tem o preço de uma com o preço da outra. Tem aquele velho ditado que o barato sai caro. Exato. Mas também você não precisa ter um produto supra-sumo se o seu perfil de cliente não é aquele. Então, a primeira análise que a gente ajuda é justamente nisso. Então, há uma consultoria inicial para saber qual o produto utilizar. É o mais ideal. A gente tem conteúdos gratuitos na internet, né? Inclusive no Higiene em Foco, que fala sobre isso, que para dar capacidade de mais pessoas perceberem isso. Porém, quando a gente trata diretamente com uma empresa, normalmente acima de 15, 20 funcionários em São Paulo, a gente dá essa consultoria gratuita e o acompanhamento, porque normalmente só a consultoria às vezes não é suficiente. Às vezes a empresa precisa de um equipamento correto para o banheiro para que ele não caia o papel ou fique, né, vazando, ou então ter o treinamento da equipe. Então a gente acompanha nesse sentido. O Rafa trouxe, posso chamar de Rafa? Claro. O Rafa trouxe 2 tipos de equipamento, né? E é bom esclarecer. O primeiro equipamento é o equipamento pesado de limpeza mesmo, né? Que ajuda na limpeza pesada de hospitais, clínicas, grandes indústrias, enfim. E o segundo equipamento, ele está querendo falar a respeito dos dispensers. Isso, de sabonete, saboneteiras, de álcool, enfim. Qual é a melhor forma de sair o papel para você ter mais economia, ou para demonstrar uma segurança. Por isso da lucratividade, porque empresas que se preocupam com o seu cliente, às vezes você trabalhar com um produto de melhor qualidade, um papel que não vai esfarelar, ou até um folha dupla, folha tripla, para você demonstrar preocupação, melhorar, colocar dinheiro no bolso mesmo, porque você mantém o seu cliente satisfeito, ou conquista novos. Claro que ele vai perceber vários detalhes da sua empresa e a saúde e o bem-estar é uma delas. Mas provavelmente quem pensa nisso como empresário, né, ou como empresa em si, tem outros olhares já apurados para outros detalhes, seja no café, seja na recepção, ou no atendimento, para trazer esse cliente para perto de você. E aí a gente entra na sustentabilidade, como você perguntou. Vem acontecendo um fluxo muito grande de preocupação e de desenvolvimento de empresas, escritórios e outras áreas também com relação à sustentabilidade. E muitas vezes essas empresas param nas ações voltadas à folha de papel A4 e outros materiais, o copo, enfim, mas não aprofunda. Porque a limpeza, o produto profissional de limpeza, para nós que trabalhamos com um olhar voltado para o resultado do negócio, nós percebemos esses mínimos detalhes na consultoria. Mas para o empresário comum e às vezes o gestor comum, ele acha que é só o mais barato. Exato, ele ou que a menina ou o menino da limpeza está pedindo e está tudo certo. E não há uma gestão, um olhar para esse como campo. Um diferencial para ele, né? E aí se torna um custo invisível. Exato. Porque ele não consegue... é desnecessário eu olhar para a limpeza e para o bem-estar do meu colaborador e do meu cliente. E isso vai se tornando uma bola de neve. Porque quando tudo que você não vê com clareza, você pode perder muito lá na frente por isso. A gente diz que não é um custo, é um investimento. É um investimento. Né? O que você quer demonstrar para aquela pessoa, seja ela cliente ou colaborador. É muito interessante a gente ver empresas que já têm metas de sustentabilidade muito interessadas no trabalho que a gente atua em alguns locais, porque a gente dá esses exemplos, justamente porque eles estão sedentos por querer algo diferente, mostrar, porque eles também são cobrados por isso. Sim. A tendência, e esse movimento tem contribuído. Sim, né? A tendência é que a maioria das empresas comece a ter esse olhar. A gente fala sustentabilidade, mas tem outros termos, né? O ESG, que está muito em alta agora. Tem empresas que têm o selo B.
aquele selo LEED que é para construção sustentável. E aí, o que você pode fazer para contribuir? Como que você demonstra? Porque ninguém também busca esses selos sem o real interesse. Sim, sem um real benefício para obtê-los. Tem muitas empresas que ainda olham a sustentabilidade como marketing. É o famoso greenwashing, não sei se você já ouviu falar. Então Mas o público talvez não. Você dá a roupagem sustentável para algo que às vezes não é, a maioria das vezes não é. Então a roupagem é só para você demonstrar uma coisa que você de fato não é. Então quando você busca certificações ou então selos ou boas práticas, isso se transforma numa cultura dentro da empresa. Então o ESG ele justamente fala disso. É a parte de meio ambiente, a parte social e a parte de governança. Então, esses 3 itens estão sendo muito vistos hoje em dia, né? E essa parte de sustentabilidade, os produtos da sua linha sustentável, ela tem um direcionamento para algum tipo de cliente, algum público específico? Ou hoje você tem vendido mais para algum setor do mercado? Para a gente levantar assim, qual está sendo a preocupação do mercado, né? Que tipo de empresas tem se preocupado mais com a sustentabilidade? Eu percebo que quando a gente fala de limpeza sustentável, já é interessante para a maioria dos ramos. Justamente porque é uma coisa nova e que não é tão bem tratado, porque mal a gente está conseguindo trabalhar com produtos profissionais, quanto mais produtos profissionais sustentáveis. Mas é interessante cravar também que isso não quer dizer aumento de custo, ou você não ter mais economia. Pelo contrário, hoje em dia, alguns produtos profissionais têm um selo ABNT, por exemplo, sustentável, um selo verde. Isso quer dizer o quê? Que todo o seu ciclo é sustentável. Não só o produto em si que está lá dentro é sustentável, mas também a embalagem, o transporte e várias outras formas, né? Então, empresas que têm esse tipo de selo, um selo LEED, por exemplo, vai utilizar um produto sustentável em toda a limpeza, por exemplo, da construção, né? Escritórios também estão buscando muito se desenvolver nisso. Primeiro porque tem espaços pequenos, então com 1 galão de produto de limpeza profissional, ele equivale a 40 galões de um produto comum, para você ter uma ideia. E 10 vezes mais eficiente, então não faz sentido você precisar desse volume todo. E outra, ele ser sustentável, ele também te ajuda justamente nas suas boas práticas. Escolas trabalham com esse argumento justamente com os pais, da preocupação de ser produtos que não vão, por exemplo, manchar roupa, ou então ter afastamentos, ou cheiro forte. E para criar o hábito na criança de um produto melhor no futuro, né? Enquanto empresário, enquanto adulto. Mas as crianças e os jovens já estão mais atentos do que os mais velhos. Talvez por ter mais acesso, né? Ou já ver em alguns locais, enfim. Eu percebo que eles já têm um pouco mais de consciência. E ótimo isso. O nosso trabalho é desenvolver quem está na ponta tomando essas decisões, né? Sim. Olha, é algo que vem para mudar mesmo. E em outras áreas a gente entra com a higiene profissional sustentável. Então hoje em dia existe um projeto que chama Reviva, que a gente trabalha. Nós somos o distribuidor exclusivo da Santer em São Paulo, que é a fabricante do papel personal e do papel Snob, né? Então, para empresas, a gente atua com essa linha sustentável. Para quem tem esse tipo de meta ou está preocupado com isso, que para você ter uma ideia, o papel ele é feito de caixinhas de leite longa-vida. Então, ele não é feito baseado na celulose virgem, como a gente fala, que é aquele papel, né, que a gente está acostumado a puxar branquinho. Na verdade, ele é visivelmente natural, com aquela a coloração mais parda de propósito, para demonstrar essa mudança. E por que vem dando muito certo, normalmente em escritórios e em empresas que têm metas de sustentabilidade? Porque com um fardo de papel, você consegue fazer um impacto gigantesco em toda essa cadeia. Porque a partir do momento que você, por exemplo, utiliza um fardo de papel que não é difícil uma empresa pequena, às vezes, usar, para você ter uma ideia, ele tira do meio ambiente 270 caixinhas de leite longa-vida para se produzir um fardo de papel toalha de mãos. Uau! Então, se você multiplicar por X fardos no mês ou no ano, né? Se você fizesse isso uma vez por mês comprando um fardinho, você tem aí 3.200 embalagens que a sua empresa auxilia a retirar do meio ambiente.
tanto de E pré cuida quanto do pós-consumo, né? E cuida do nosso planeta. Exato. E não é só a caixinha. Para quem não conhece, aquela caixa de leite longa-vida, de leite, de suco, 75% é celulose virgem, que é a matéria-prima, Sim. inclusive mais nobre do que a matéria-prima usada normalmente. E ela é totalmente sustentável e você não tem contato nem com o meio ambiente e nem com o alimento, porque existem outras camadas de alumínio, de plástico, então deixa ela realmente intacta. E existe um processo que consegue separar esse tipo de material, né? O alumínio é usado para várias outras funções, até telhas para casas sustentáveis, a gente pode usar esse tipo de material. E essa celulose extraída dessa forma, né? Com apoio de cooperativas e tudo, ela é transformada no papel toalha que a gente usa diariamente e traz esse impacto. Então, é possível, com essa fala sua, é possível economizar com uma orientação correta, com o produto correto e ainda preservar o meio ambiente. Essa é a parte legal. E com apoio, né? Sim. Teve um caso recente que a gente implantou em 5 unidades diferentes de escritórios e a gente ficou lá por um dia inteiro mostrando para os funcionários, não só para a equipe de facilities ou de compras, né? Para os funcionários o que era aquele projeto, o que a empresa está fazendo, por que ela se preocupou com aquilo. Né, até inclusive os testes de satisfação foram bem legais, porque a gente tem aquela impressão de que um papel que não é branco, ele vai ser ruim. De fato, porque no Brasil sempre foi assim. Mas quando a gente trabalha com um produto que é tão bom quanto, a única diferença é que ele não tem uma química propositalmente, você não poderia ser branco também, a pessoa percebe que não é necessário usar tantas folhas ou ter uma má qualidade, pelo contrário, né? E aí o impacto vai até além. Porque quando a gente coloca na ponta do lápis, inclusive eu tenho uma calculadora ambiental, se você quiser a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, é só mandar mensagem, né? Podem pedir na mensagem aí do podcast. A gente pode desenvolver, você coloca a sua própria quantidade e aí ele mostra não só quantas embalagens você consegue auxiliar a tirar do meio ambiente, mas também madeira, água, combustível fóssil, químicos... e são números bem grandes, né? Um fardinho, por exemplo, de papel usado mensalmente dá o equivalente a mais ou menos 200 quilos de madeira que você deixa de cortar. Mesmo que é de uma floresta, né? De reflorestamento já, você consegue eliminar quase 2.000 litros de água para produção. Então, quando você usa essa calculadora e demonstra para a diretoria, para a gerência e para os funcionários o impacto deles, é bem legal porque tem uma adesão muito grande. Desperta consciência. Exato. De uma coisa que você está usando todo dia. Sim. E a pessoa se sente parte daquilo. Até em economizar a quantidade de folhas, né? Que a gente brinca, usa 2 folhas, mas com a identificação visual fica tudo mais fácil quando a gente acompanha e não só trabalha com a venda de um produto de higiene e limpeza. Isso para mim nunca fez sentido. E gerir, e como é para você, né, CEO da Profiline, gerir essa mudança cultural internamente no seu negócio também. Quais são seus principais desafios hoje enquanto gestor para manter seus profissionais qualificados, com essa mesma consciência? Quais são as ações diretas que você faz para cuidar primeiro da casa, para depois educar o cliente lá fora? Eu acredito que é constantemente bater nos nossos valores, né? E continuar com esses valores e revê-los, porque para a gente poder demonstrar isso para quem está na ponta, que é muito rico, a gente precisa ser rico também internamente. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom a gente ver mudança de pessoas que não conheciam dessa área e que estão dispostas a aprender e que vem o impacto delas no final. Então, a nossa busca é sempre o que você faz além da sua própria tarefa fim, né? Sim. Para que você possa impactar mais pessoas que às vezes você nem sabe. Porque além do impacto no meio ambiente, também tem a parte social. Então, é muito rico a gente ver, por exemplo, uma pessoa da limpeza que passou quase 3 horas num transporte público, e não é brincadeira, são nessas contas mesmo. Às vezes 2h30 para ir, 2h30 para voltar, que não é vista, que não é olhada. Receber às vezes um certificado, ou então um treinamento, ou ter atenção,
E a gente perceber que ela não vai, né, ter problemas de saúde tão cedo como seria, e como muitas pessoas eu já vi, infelizmente, é muito rico a gente demonstrar isso e ver essa evolução simplesmente por a gente mostrar o que existe de melhor, que não é daquele jeito que sempre fez, que é o jeito mais adequado hoje em dia. É igual celular, né? Todo ano tem um celular novo, né? Um padrão novo, um modelo novo. E a limpeza fica igual a 30 anos atrás? Não é. Dá, né? Então, a nossa... sempre existe evolução. E o nosso desafio é mostrar que existe essa evolução para fora, olhando para dentro. Treinamentos constantes, alinhamento também, né, do posicionamento desde o responsável da entrega até o consultor técnico que vai ter esse contato direto. Com certeza os clientes sentem isso e sentem essa nossa preocupação, né, num bom sentido, de demonstrar e de ajudar de fato cada perfil de cliente, porque cada um é um, e a gente sente que é importante ter esse tipo de trabalho lá dentro também. E eu gosto de ressaltar que eu conheci o Rafa num evento de uma palestra para empresários e investidores. Então, esse drive do conhecimento, da busca constante por aprendizado e por transferência de conhecimento, não é só da gestão para os funcionários. Na empresa, eu fiquei encantada ao conhecer a empresa, a limpeza que opera, porque geralmente um distribuidor de produto de limpeza, você não enxerga parece mais, pessoal, um escritório de arquitetura, de tão limpo, tão bem organizado e cheiroso que é aquela empresa. E você traz, tanto você quanto teu pai, eu vejo a busca constante por aprendizado. Sim. Por buscar conhecimento através de consultorias, mentorias, palestras, treinamentos, para levar um diferencial para o seu time. E não somente o produto o treinamento técnico em si, mas o a mais. Então, despertar essa consciência. Porque a gente sabe, né, que começa em casa para depois multiplicar lá fora no cliente. Exatamente. Então, tendo uma empresa firme, forte, que deu certo, e que está crescendo cada vez mais, e agora com visão de expansão, que a gente tem discutido muito. A Profiline é uma das nossas clientes de consultoria. O Rafael é um querido, conheci num treinamento onde eu estava palestrando. Exato. E aí desencadeou mais uma consultoria dentro da empresa, mais uma mentoria, que ele já faz outras mentorias também. E isso eu vejo a preocupação do dono, porque a mudança, a consciência do dono é o crescimento do negócio. A gente não sabe de tudo, né? Então... Um dos drives no começo do ano meu foi tentar buscar pessoas que conhecessem mais do que eu mesmo para me ajudar, porque não faz sentido caminhar sem esse tipo de apoio, né? Então, vem sendo interessante essa profissionalização, porque independente de se é uma empresa familiar ou não, a gente buscar essa profissionalização justamente porque as coisas mudam, evoluem, e a gente quer ser pioneiro em muitas coisas ainda. Então, esse olhar com a consultoria a gente só vê como a gente brincou, né? Mais como um apoio lá do que propriamente uma consultoria, né? São colegas de trabalho mesmo, que a gente precisa evoluir e se desenvolver juntos, cada um com um conhecimento específico e todo mundo se somando. Muito bom. E é uma empresa que nasceu do drive da educação, de fazer bem feito um TCC, e vem fazendo bem feito ao longo de 21 anos. Então, é uma empresa que deve ser respeitada, que deve ser buscada, porque a educação começa na base. Sim. E na base da tua empresa, na recepção da tua empresa, no banheiro da tua empresa. Então, a mudança cultural dentro do teu negócio parte de como você trata o teu colaborador da limpeza até o teu CEO ou o diretor principal da área. Então, vale a pena refletir sobre isso, e vale a pena, sim, olhar mais para o valor e para a entrega de empresas como a sua, que entregam valor e não apenas preço ou apenas uma esteira de produtos, né? Como a gente fez com a VTR, né? A gente trouxe um conhecimento que a gente não tinha e que precisava de apoio, e é o nosso trabalho. No final, a gente trabalha com a distribuição de produtos de limpeza e higiene, mas o levar o apoio é a mesma coisa. A gente trazer o conhecimento de muitos anos e que continua evoluindo semanalmente para dentro da sua empresa, para oferecer o que é o mais adequado naquele momento para ela.
com o perfil de público que você tem, com a necessidade que você tem, nem mais e nem menos. E esse tipo de conhecimento é difícil de se adquirir do dia para noite ou numa busca simples pela internet, né? Sim. Então é bem interessante você conseguir ter um olhar que você não tinha, saber tanta coisa diferente, né? Que às vezes a gente nem faz ideia que existe para dentro da nossa empresa, um olhar mais especializado mesmo. E é uma mentoria especializada em saúde e bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Às vezes não é, e às vezes é mais do que isso, porque tem pessoas que o problema delas às vezes é falta de tempo, como eu falei. Sim. Então, como você consegue reduzir tempo nesse processo todo, às vezes vem planilha, vai planilha, tem um local que tem mais de 30 espaços para gerir, que precisa organizar todos e padronizar todos. Além do próprio produto, às vezes é como você pode fazer mais rápido e melhor o seu trabalho sem muita dor de cabeça. A gente brinca que assim, né, faz o seu trabalho, porque essa parte de higiene e limpeza, a gente nós somos os especialistas, a gente que cuida para você, porque você já tem muita coisa para fazer, né? Exatamente, perfeito. Então, para 2023, você vai continuar educando e cuidando dessa não saio da operação, parte. Eu também estou à frente, não são só os consultores técnicos, então pretendo ainda, se Deus quiser, acompanhar, porque está no sangue a questão da inovação e acho que a gente precisa estar junto para acompanhar e ver isso funcionar. Né? Sim, perfeito. Obrigada pela participação. Eu acho que a gente tem muito a distribuir de saúde emocional, né, por nossa parte, saúde e bem-estar da parte de vocês e trabalhar em parceria, né, dentro de pequenas, médias e grandes empresas, já que a gente pode sim levar um diferencial de bem-estar para todos os mercados, clientes e colaboradores. Espero ter contribuído para quem não pôde ter esse olhar ainda de como é importante ter a saúde, né, e o bem-estar das pessoas dentro do seu espaço, porque ele é muito rico, e o que eu puder ajudar, fico à disposição. Perfeito, obrigada, Rafa. Obrigado você. E a gente se vê no próximo VTR Cash.